Mateus capítulo 2. Hoje eu vim acompanhado, gente. Eu trouxe a tropa toda. Tá aqui a minha filha Valentina. Fala, oi. Minha esposa Virgínia. Hoje eu trouxe a tropa toda, viu? Não vim sozinho não. Hoje eu vim e trouxe a favela toda comigo. Tô brincando. Mateus capítulo 2, versículo 1 fala assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntavam onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. Então Herodes mandou chamar os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino, e logo que vocês o encontrarem, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde o menino estava. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram os seus presentes, tesouros, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você quando pode voltar, pois Herodes procura o menino para matá-lo. Versículo 14. E então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e fugiu durante a noite, partindo para o Egito, aonde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que haviam obtido dos magos. E então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz de choro em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa-se a ser consolada, porque eles já não existem. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir, Senhor, da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu falo com você nessa noite sobre o tema: o rei chegou. Amém? Diga para quem está pertinho de você: o rei chegou. Chacoalha uma outra pessoa e diga: o rei chegou. Quem gosta de Natal aqui? Levanta a mão, fala a verdade. Quem gosta de Natal? Gente, essa é a melhor época do ano, sim ou não? Quem gosta de árvore de Natal? Fala a verdade. Quem gosta de presente de Natal? Quem gosta de Papai Noel? Fala a verdade, vocês gostam de Papai Noel. Mas, como dizem os americanos, Jesus is the reason for the season. Amém? Jesus é a razão dessa season. Amém, gente? Não é luz, não é presente, não é árvore de Natal. Amém? Não é Papai Noel. Jesus é a razão dessa season. Nós nos lembramos que um dia Deus veio ao mundo, meus irmãos. Amém? E quando nós pensamos no nascimento de Cristo, nós pensamos na encarnação do Filho de Deus. Essa mensagem precisa nos lembrar de que, em primeiro lugar, a nossa salvação é um milagre. Amém? O fato de eu e você termos sido reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo, isso é um milagre, porque o texto sagrado faz questão de dizer para mim e para você que o nascimento de Jesus foi
um milagre. Um anjo apareceu para Maria e disse para ela: o Espírito vai te envolver, e o menino que vai ser gerado dentro de você será chamado Filho do Altíssimo, porque ele vai ser gerado em você por obra do Espírito Santo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então a nossa salvação, irmãos, em primeira instância, ela é um milagre. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que a boa nova a respeito do nascimento de Cristo significa, em segundo lugar, que Deus não precisa da nossa ajuda para nos salvar. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque, gente, quando foi para o menino Jesus nascer no ventre da virgem, Deus não precisou de assistência humana. Ele, por obra do Espírito, gerou o seu Filho no ventre da virgem para que nós pudéssemos receber salvação. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E em terceiro lugar, o nascimento de Cristo nos anuncia que o que Deus fez por nós é obra da graça. Quando Maria recebe a promessa, a primeira palavra do anjo para ela é: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, Cristo ser gerado no ventre de Maria não tem nada a ver com os méritos de Maria, mas com os méritos da graça de Deus, amém? Quando Maria vai se encontrar com Isabel, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque com graça ele atentou para a oração da sua serva. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Com graça Deus olhou para Maria. Então esse tempo é um tempo de nós nos lembrarmos que o que Deus fez por nós é um milagre, é obra de sua graça, e não depende nem de mim e nem de você, amém? Mas a pergunta é: como nós nos relacionamos com essa mensagem? De que maneira nós nos relacionamos com essa mensagem que é proclamada para mim e para você nesses dias? E o texto mostra para mim e para você aqui duas maneiras como nós nos relacionamos com essa mensagem. A mensagem de que o rei chegou, a salvação chegou. E a primeira maneira como nós podemos nos relacionar com essa mensagem é a partir do comportamento de Herodes. Vocês estão comigo? O texto diz que os magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela, entram ali na sala onde Herodes está. E o texto bíblico diz que eles perguntam para Herodes: onde está o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. A gente já parou para pensar o que essa pergunta significava? Você tem um rei sentado no trono, e aí você tem três autoridades vindas de um outro lugar, olhando para esse rei no trono e dizendo para ele: ó, você não é o rei verdadeiro, existe um rei legítimo, e nós viemos para adorar a verdadeira realeza, você é um rei falso. Nós viemos para adorar o rei verdadeiro. Onde está o verdadeiro rei dos judeus? Vocês estão comigo? Gente, isso aqui é gritante. Porque se você conhece um pouco da história, você sabe que Herodes, gente, não podia estar lá onde ele estava. Quando você lê a sua Bíblia, exemplo, Gênesis 49, você vê que antes de Jacó morrer, Jacó foi profetizando qual seria o futuro dos seus filhos. E quando Jacó vai profetizar sobre Judá, ele diz: o cetro não se apartará de Judá, e nem o governo dos seus lombos, até que venha aquele a quem as nações se submeterão, e a ele todos seguirão e todos adorarão a ele, amém? Então há uma promessa clara de que o governo do povo de Israel estava firmado em Judá. Depois essa promessa ainda é ampliada, porque Judá é uma tribo, tem muita gente, amém? Mas depois Deus, ele afunila o negócio. E em 2 Samuel capítulo 7, Deus fala que o descendente, né, a linhagem que Deus vai usar para estabelecer esse governante é Davi. Não só a tribo de Judá, mas a casa de Davi. Deus promete para ele: eu vou levantar um filho dos seus lombos, e esse filho vai governar para sempre. Ou seja, a gente sabe que para esse governante legítimo, ser legítimo, tem que preencher requisitos. Tem que ser de Judá, tem que ser da família de Davi. Mas quando você olha para a história de Herodes, sabe o que você descobre? É que nem judeu ele era. Ou seja, como é que o Herodes foi parar no trono? Quem entendeu? A história conta que quando Alexandre ele morreu, o seu reino foi dividido entre 4 generais, e 2 ficaram brigando pelo território da Palestina ou de Israel, que são os Ptolomeus e os Seleucidas. E quando esses 2 aí
entraram em guerra, depois uma outra dinastia o sucedeu. A dinastia dos Asmoneus. E esses Asmoneus foram brigando até que o Império Romano entrou no poder. E quando o Império Romano entrou no poder, os Asmoneus, para não perderem a legitimidade que eles tinham tomado à força, por guerra, por conflitos, eles decidiram fazer concessões políticas. E é nessas famosas, toma lá da cá, que o Herodes conseguiu, mesmo sem preencher os requisitos, alcançar o governo sobre Israel. Ou seja, ele não era o rei legítimo. E a história mostra que para sustentar o seu governo, em primeiro lugar, o próprio texto mostra isso, para sustentar o seu governo, Herodes estava disposto a usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas ele queria entender o cumprimento das profecias, não com a finalidade de submeter as profecias, mas ele queria entender o cumprimento das profecias para levar o menino a cabo. Ele não foi atrás dos estudiosos porque ele queria se sujeitar, não, pelo contrário, o texto bíblico diz que ele queria exterminar a legitimidade do verdadeiro rei. Vocês estão comigo? Segundo lugar, então em primeiro, ele se voltou para a Escritura para tentar usar a Bíblia, usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Segundo, o texto bíblico diz que ele usou a ferramenta da morte, do assassinato. O texto diz que percebendo que ele havia sido enganado pelos magos que foram divinamente avisados por Deus, não voltem lá, o que ele fez? Ele mandou matar todos os meninos. A história diz que aproximadamente 30 crianças morreram nesse dia, por causa de Herodes. 30 crianças foram assassinadas, porque um rei que não era legítimo estava tentando manter a sua legitimidade. Vocês estão comigo? Mas na história, gente, ele não matou só crianças, não. Ele matou adultos, inclusive matou filhos e até a própria esposa. Então esse Herodes era o cara, E tudo isso por quê? Porque a mensagem da aparição do rei significava para ele uma ameaça. Ele não enxergava isso como uma boa nova. Para ele, a mensagem de o rei, o verdadeiro rei chegou, significava a ameaça à sua autonomia, a ameaça ao seu poder, a ameaça àquela autoridade que ele havia conquistado através de tanta corrupção, de tantos meios ilegais, e até mesmo usando a palavra de Deus e assassinando pessoas. Vocês estão comigo? Gente, presta atenção, a primeira forma como nós podemos nos posicionar em relação a essa mensagem é como um Herodes. É olhar para essa mensagem de o rei chegou e ver essa mensagem como uma ameaça. Ameaça à minha legitimidade. Ameaça à minha autonomia. Porque, gente, presta atenção. Se nós estamos dizendo que um rei chegou, qual deve ser a postura de todos que estão diante desse rei? Se prostrar diante dele. Vocês estão comigo? Se nós estamos dizendo assim, o rei chegou, o que significa? Que todo mundo deve a ele obediência, reverência. Que agora a vida de todas as pessoas que desejam fazer parte desse reino serão direcionadas pelo governo desse rei. Alguém está comigo aqui? Vocês estão comigo aqui, gente? Salmo de número 2 fala, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos quebrar as correntes, vamos lançar de nós as suas algemas, mas do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, e o Senhor diz, eu mesmo estabeleci o meu rei sobre o meu santo monte, e proclamarei o decreto do Senhor, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade, tu os esmagarás com vara de ferro e as despedaçarás com um cetro de ferro. Por isso, ó autoridades da terra, temam o Senhor, tremam diante dele e beijem o Filho para que ele não se ire. Ou seja, vocês estão vendo a autoridade aí? Foi Deus que a estabeleceu? Então, joelho no chão, pega a mão dele e reconheça a sua autoridade. Vocês estão comigo aqui? Mas meus irmãos, vamos ser honestos.
É assim que muitas vezes nós queremos responder à autoridade de Jesus? Com obediência, sujeição e submissão? Sim ou não? Não. Sim ou não? A gente não precisa nem falar, né, da estrutura do mundo à nossa volta. Nós sabemos que esse mundo é um mundo contra Deus, amém, gente? O mundo jaz o maligno. A gente não precisa nem falar isso. Nós não precisamos olhar para o mundo à nossa volta e ver que esse mundo está disposto a usar a palavra de Deus contra o próprio Deus, amém? Nós não precisamos disso. Sim ou não, gente? O mundo em que a gente vive, as pessoas usam a palavra de Deus para desobedecer o próprio Deus. As pessoas invertem o sentido das coisas de Deus para irem contra os decretos do próprio Deus. Sim ou não, gente? As pessoas são capazes de manipular, de distorcer, amém? De fazer concessões e até mesmo, se necessário, a gente assassina os outros. O nome disso hoje é cancelamento. Amém? Te cancela em nome de Deus por causa da nossa autonomia. A gente vai viver a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus do jeito que a gente quer. Então a gente precisa falar isso do mundo. Isso é óbvio. Mas o problema não são as pessoas que não têm Deus vivendo desse jeito. O problema é quando aqueles que têm Deus não se submetem ao governo desse Deus. E insistem em que a autoridade se submeta aos ditames das suas preferências. E será que a gente faz isso, sim ou não? Então, de certa forma, ainda resta um pouquinho de Herodes dentro de cada um de nós. Sim ou não? Ou é só dentro de mim? Ou era só lá dentro do Paulo? Porque o Paulo, em determinado momento, ele fala assim: cara, no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero obedecê-lo, mas aí, eu vou fazer, e eu pego outra lei, atuando nos membros do meu corpo, e eu acabo fazendo o que eu não quero fazer. Uma hora, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Mas, irmão, certamente essa era a luta só do Paulo, sim ou não? Eu acho que só o pessoal que mora em Miami vive isso. Aqui em Sarasota isso não acontece. Orlando está todo mundo com asa e auréola já. Vocês não sabiam não? O pessoal que mora em Orlando é glorificado. A gente vive numa redoma de glória. A nuvem. Né? Gente, dentro de nós ainda existe uma porção desse Herodes que se recusa. E muitas vezes sabe o que a gente faz? A gente faz exatamente igual o Herodes. Nós ficamos tentando justificar a nossa recusa de obedecer aos decretos do rei, usando a palavra do rei contra o próprio rei. Nós ficamos tentando legitimar a nossa desobediência, legitimar a nossa falta de serventia, usando a própria escritura. Quantos cristãos você não vê fazendo isso hoje? Eles querem legitimar o seu pecado, legitimar os seus comportamentos que são tão distantes de Cristo, usando a própria escritura. Sim ou não? Você vê o povo falando assim: você tem que brilhar mesmo, você tem que aparecer. Quem já ouviu isso aqui? Você, é você. Não, gente, não é você, é Jesus. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não é sobre a gente, é sobre Ele. Amém? A luz que tem que brilhar não é nossa, é a luz de Cristo. Mas aí o pessoal hoje fica inventando essas modas aí, e usa a Bíblia de um jeito, e joga a Bíblia para cá, e... Vocês estão comigo aqui? E fica encontrando fundamentos na escritura para tentar justificar a sua rebelião, tentando encontrar base bíblica para justificar um comportamento que vai contra os mandamentos de Deus. E quando a gente ouve alguém tentar mostrar para a gente a verdade e a gente não gosta, o que a gente faz? Mata a pessoa, cancela a pessoa. É o Herodes.
Ele vai lá atrás da Bíblia, mas ele não quer ir atrás da Bíblia porque ele tem compromisso. Ele quer só encontrar uma forma de, através do texto, justificar o seu comportamento. E quando ele não consegue sustentar o seu comportamento com o texto que ele encontrou, o que ele faz? Aí ele parte para o assassinato. E às vezes a gente não mata de verdade, mas a gente mata como a cultura mata. A gente fala assim, eu não quero essa pessoa na minha vida, porque ela fala tudo que eu não gosto. Esse irmão, toda vez que eu chego perto dele, ele sempre tem alguma coisa para me corrigir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que dói. Gente, eu sou filho de uma mãe, faca na caveira. E sou esposo de uma mulher, faca na caveira também. A minha mãe não era aquelas mães assim, ai meu filhinho, não, minha mãe não era assim. Minha mãe era faca na caveira. Então a minha mãe me criou, filho, só rachando. Aí um dia, eu falei assim, Deus, eu olho para os meus amigos, e os pais deles são tão diferentes. Os pais falam, ô filhinho, elogia. Minha mãe é só porrada. É só tiro, porrada e bomba. Tipo assim, por que o Senhor não me dá uma mãe diferente, né? E orando com Deus. Aí o Senhor falou com uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, quem te elogia, fala do caminho que você já andou. Quem te corrige, aponta o caminho que você ainda não percorreu. Então quem está te elogiando, só vê o que você já fez. Mas quem está te corrigindo, está enxergando um lugar que você precisa ir e você ainda não foi. A Bíblia diz que nós deveríamos valorizar a correção. O tolo prefere o quê? O elogio. O sábio, o prudente prefere o quê? A disciplina. Mas muitas vezes a gente, porque a pessoa está falando que a gente não gosta, o que a gente faz? Sai para lá. Ah, Herodezinho. Morre. Sim ou não, gente? Mas existe uma outra forma de nós nos posicionarmos diante dessa notícia, o rei chegou, que é como aqueles que vieram do Oriente para adorá-lo, amém? Que são pessoas que, movidos pelo Espírito, não vão à Escritura para tentar encontrar na Escritura algo que justifique o comportamento que eles querem viver. São pessoas que vão à Escritura para encontrar na Escritura o que a Escritura está dizendo, para que eles obedeçam e vão ao encontro de Jesus. São pessoas que se voltam para a palavra, não para encontrar na palavra justificativa, para ela viver o que ela quer, mas são pessoas que se voltam para a palavra, para aprender a fazer a vontade de Deus e obedecer. Tem alguém comigo aqui? É isso que eles fizeram. Se voltaram para a Escritura, eles viram o sinal, a estrela, né? A providência de Deus estava usando a criação para dar testemunho para esses homens e levá-los ao encontro de Jesus. Muitas vezes Deus faz isso ainda hoje, na sua providência, Ele usa os elementos da criação, amém? Usa pessoas, usa sinais, mas meu irmão, existe algo que Deus usa claramente hoje para nos conduzir a Cristo. Quem que é essa pessoa? O Espírito Santo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, só tem uma forma de nós sermos como esses três homens aqui. Se a nossa vida for guiada pelo Espírito, se a nossa vida for guiada pela carne, nós seremos como o Herodes. Mas se a nossa vida for guiada pelo Espírito, nós seremos como esses magos que vieram do Oriente, que ao chegarem e não verem o menino, falam assim, nós precisamos achar Jesus, nós precisamos achar Jesus. E quando você está guiado pelo Espírito, encontra Jesus num lugar, para onde você vai? Para a palavra. Porque na Escritura você sempre vai encontrar a evidência daquilo que você está procurando. Você sempre vai encontrar Cristo, Ele sempre vai estar ali na palavra. E a Bíblia diz que ao encontrarem Jesus na Escritura e ao perceberem como poderiam achá-lo, guiados pelo Espírito, quando se encontraram com Jesus, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se prostraram. Tem alguém comigo aqui? Eles se prostraram. Não importa se era um bebê, não era o tamanho da autoridade, não é? Mas era a grandeza da autoridade.
Ele não precisava ser um adulto para que eles reconhecessem a grandeza da autoridade. Martinho Lutero diz que aquele bebê, né, que não podia segurar o seu xixi, não podia segurar o número 2, amém? Aquele bebê que não podia alimentar-se a si mesmo e nem podia falar direito, com o balbuciar da sua boca, sustentava todo o universo. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Chacoalhe o seu irmão e fala para ele, aleluia! Aquele bebezinho, você tem ideia do que é isso? Aquele bebê era o Emanuel, o Deus conosco. Aquele bebê era o Deus forte, amém? Ele era o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aquele bebê na manjedoura era o eu sou. Meu Deus, alguém pode dar glória a Deus aqui? Era o eu sou. E os magos entenderam isso. E é por isso que diante daquele bebê, eles se prostraram. Eles se prostraram. Meu irmão, quando nós somos guiados pelo Espírito a Jesus e ouvimos essa mensagem, essa é a nossa atitude. Em primeiro lugar, nós nos prostramos. Prostrar significa colocar-se debaixo da autoridade. Reconhecer a honra devida que a outra autoridade possui. Foi isso que esses homens fizeram. E não apenas isso, mas o texto bíblico diz que eles abriram os seus tesouros. Ouro, incenso e mirra. Esses três elementos, eu não estou dizendo que eles significam isso, mas esses três elementos aparecem muito no Antigo Testamento e sempre relacionados à adoração. O ouro, o incenso e a mirra. No tabernáculo, o ouro significava santidade, pureza. Amém? O incenso significa adoração, oração. Amém? Ouro, incenso e mirra. Mirra significa entrega, doação. Meus irmãos, esses homens vieram até o rei para trazerem diante dele ouro, incenso e mirra, para darem a ele santidade, para darem a ele oração e adoração, e para darem a ele a sua vida, o seu melhor, a sua entrega. Sabe, nessa noite, se eu e você somos tocados por essa mensagem, e eu não sei você, mas assim, para mim, a época do ano que mais me toca, assim, do calendário, né, litúrgico, do calendário cristão, a gente tem a data que a gente lembra da paixão de Cristo, a morte de Cristo, a gente lembra da ressurreição de Jesus, a gente tem data que a gente lembra do Pentecostes, eu gosto de tudo isso. Mas para mim, a mensagem da encarnação de Cristo é um negócio que mexe muito comigo. Você já parou para pensar que o Deus de toda eternidade se fez limitado do tempo? Que o Deus de toda eternidade se fez limitado num único lugar, num único momento? Que o Deus que pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas teve que aprender a falar? Teve que aprender. O Deus que tudo se move diante dele por causa dele, teve que aprender a andar? Isso é muito grande, gente. Deus se uniu à carne humana. Deus se vestiu da humanidade, né? E se vestiu de uma tal forma que nunca mais vai estar separado dela. Você já parou para pensar que hoje à direita de Deus tem um homem que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, chamado Jesus Cristo? Já parou para pensar nisso? Que hoje à direita de Deus tem um homem chamado Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, com marcas nas suas mãos, marcas nos seus pés, no seu lado, porque um dia Deus se tornou um ser humano como eu e você, foi gerado no ventre de uma virgem. Esses homens vieram para entregar a ele os seus tesouros: ouro, incenso e mirra. Porque é isso que nos resta quando nós entendemos que tudo que nós podemos dar diante de Jesus é a nossa vida. Nós não queremos reter nada, nós queremos entregar tudo para ele.
Nós queremos dar tudo para Ele, porque nós reconhecemos que Ele é digno. Foi isso que nós cantamos essa noite? Tu és digno de tudo. Mas o tudo que Jesus quer receber é o tudo que você pode dar. É o tudo que você tem para oferecer. Qual é o seu tudo? Qual é o nosso tudo? A gente gosta de falar assim: Deus, eu vou te dar toda a minha vida. Mas dar a Deus toda a sua vida significa dar toda a vida que você tem nas suas mãos agora. Você não tem o amanhã, você só tem o hoje. Você só tem o agora. Dar toda a sua vida para Jesus significa dar a vida que você tem agora. Dá o tempo que você tem agora. Dá o minuto que você tem agora. Porque se Deus te levar amanhã, esse minuto todo foi vivido para a glória de Deus. Todos os segundos que eu tiver, todos os minutos que eu tiver, todas as horas que eu tiver, todas elas serão dadas única e exclusivamente para aquele que é digno da minha vida. E o nome dele é Jesus Cristo. O Rei chegou, irmãos. Alguém pode dar glória a Deus? O Rei chegou. E a notícia de que o Rei chegou há um milagre que te conecta a Deus por graça. Como você vai responder a isso? Você pode responder com rejeição ou com submissão. A rejeição está ilustrada no texto, no perfil do Herodes. A submissão nos magos vindos do Oriente. Eles ouvem a estrela, eles são guiados por ela. Eles veem a estrela, são guiados por ela. E diante dessa clareza, né, eles se inclinam na direção da palavra, ouvem a palavra, encontram Cristo na Escritura. E ao se depararem com Cristo encarnado, eles entregam tudo aos seus pés. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Diga para quem está pertinho de você: o Rei chegou. Diga para uma outra pessoa: o Rei chegou. O que é que você está precisando? Qual é a área da sua vida que o Rei está precisando vencer? Para que Ele reine na sua vida. Qual é a área da sua vida que o Rei está precisando governar? Para que a vontade dEle seja feita. Que a nossa oração seja a oração do próprio Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai, na terra como ela é feita nos céus. Amém? Você pode levantar suas mãos ao Senhor nessa noite? Nós já vamos encerrar. Levante as suas mãos a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Diga suas mãos e diga: tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Digno da nossa vida, de tudo que somos e temos, Jesus. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Quando te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Diga: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
Oh Senhor, oh Senhor. Vamos agonhar a sua, tenha as suas mãos e diga: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, oh, Senhor. Somente as vozes declarando: te exaltamos. Cante, igreja, cante. Te exaltamos. Vamos, exalte o nome dele. Oh Senhor, mais uma vez diga: te exaltamos, te exaltamos. Aleluia, aleluia. Existe um óleo fresco caindo sobre nós aqui nesse momento. Existe graça de Deus sendo derramada sobre nós. Vamos dizer: dia e noite, dia e noite, dia e noite. Cante, vamos, diga: dia e noite, soa-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te nosso tesouro. Dia e noite, suba-te. Dia e noite. Diga: tu és digno, tu és digno, e tu és digno de tudo, digno para sempre. Tudo vem de ti, pois tudo vem de ti. Aleluia, tua é a glória. Oh, tu és digno, diga: tu és digno de tudo. Abaçanderere babababaste. Alabashuriri andarababababashotererebas. Ei! Tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui nesse lugar? Você pode dar a mão quem está do seu lado. Abraça sua esposa, sua família. Pelo amor de Deus, gente, tem uma graça de Deus caindo aqui. Tem um óleo novo sendo derramado. Tem um óleo novo sendo derramado. Vamos, flua, querido, flua. Não fique sozinho, não fique sozinho. Deixa Deus tocar você nessa noite. Deixa o Espírito Santo renovar você. Aleluia. Vamos, diga: tu és digno, tu és digno, digno de tudo, digno. Ele andará ele andará iteri ele andarabas. Oh! E tudo é para ti. Mais uma vez, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, único Rei soberano, máxima autoridade, Rei dos reis, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. Oh, Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Yeah, te exaltamos.
Senhor. Nos rendemos e te adoramos. Nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos a ti, Jesus. Reconhecemos a tua autoridade. Feche os seus olhos. Há um óleo de Deus caindo aqui. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre nós. Aleluia. Com seus olhos fechados, se você puder, coloque as suas mãos sobre seu coração. Tanto você que está aqui, quanto quem está acompanhando a gente no online, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Diga: eu me sujeito à tua autoridade. Diga: eu me rendo ao teu governo. Diga: Jesus, eu declaro, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Jesus, eu sou teu. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me afastei, eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se existe alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, ou quem sabe no online você está orando pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus hoje. Se você está no online, você vai digitar hashtag eu decido por Jesus. Nós queremos entrar em contato com você, queremos orar por você. Mas se tem alguém aqui tomando essa decisão hoje, essa palavra foi usada por Deus para tocar o seu coração e você quer reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida, você quer se entregar a Ele, você quer voltar para Ele, e você quer receber uma oração, você quer ser acompanhado, você quer ser ajudado nessa escolha que você está tomando hoje. Nós queremos muito orar com você, queremos muito orar por você. E se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos para eu te conhecer, orar por você, amém? E ajudar você nessa caminhada. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, que reconhece que precisa de Jesus ou voltar para Cristo? Está todo mundo firme com Jesus aí? Amém, gente? Crescendo em santidade, em graça diante de Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Que essa palavra alcance centenas, milhares de pessoas que precisam ouvir essa boa nova a respeito do Rei, do governo do Rei. Que o Senhor continue aplicando essa palavra em nossa vida. Que Jesus cada dia mais reine sobre nós, governe sobre nós, realize os seus sonhos, planos através de cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, hoje e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém. Dá um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Se Deus quiser, quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, amém, gente? Eu vou continuar pregando sobre essa série, falando sobre o sentido do Natal. Então, se você conhece alguém que quer ouvir sobre isso, traz ela, amém? E não deixe de acompanhar os outros cultos da semana. Deus abençoe, vai na graça e vai na paz em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.